E aí, minha gente, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos iniciar fazendo 2 minutos de concentração para que eu possa ativar o seu foco e a sua concentração em si mesmo, porque é muito importante. É algo que é essencial para que a gente esteja focado exatamente no aqui e no agora, que é muito importante para qualquer decisão de mudança que a gente faça na nossa vida. Se você tiver a capacidade de concentrar-se, de pensar em você e de focar num momento como esse, você não consegue fazer as mudanças que você deseja, que você quer e que você merece. Então, eu quero que vocês tirem as notificações dos celulares. Se você precisar de água, deixa pertinho ali, ó, como a minha que já está aqui pertinho de mim. Se você conseguir, vá para um ambiente na sua casa em que você se sinta mais seguro e, se possível, que esteja só. E se você estiver assistindo essa aula com mais alguém ou em família, faça um acordo e um compromisso entre todos vocês aí, que vocês fiquem concentrados nesse momento que é fundamental. Então, porque essa aula, apesar dela ser gratuita, ela propõe uma vivência terapêutica completa, que começou ontem com o nosso diagnóstico, que foi profundo, e tudo que eu trago aqui faz parte da metodologia que eu trabalho no meu programa de desenvolvimento emocional, chamado Aprendendo a Se Amar e Parar de Se Sabotar, que, como eu falei com vocês, tem alunos em 32 países, mais de 30 mil alunos. Você vai experimentar um pouco da força desse método, mas já que você vai fazer isso, vai fazer uma diferença muito grande, mesmo sendo uma amostra do que a gente faz com os alunos. Eu quero que você sinta a força do que provoca em você nessa noite. Desde ontem, com nossa capacidade de perceber certas coisas, a hoje, quando a gente vai passar realmente capacidade e competências para você desenvolver. Se você está chegando nessa aula depois das 8 da noite, estiver vendo esse nosso momento de concentração e espera, você pode pular, se preferir, ir direto para o início da aula. Mas se não, você também entra na concentração. Então, eu quero que vocês fechem os olhos, se for possível. Desconcentre um pouquinho aí do chat, feche os olhos e se concentra no que eu vou falar para você. Eu também vou fechar os olhos aqui e eu quero que vocês se concentrem na minha voz, no que eu vou falar. A nossa vida tem dores, tem dificuldades, tem um passado, mas nada disso é capaz de impedir mudanças e transformações. Portanto, tente silenciar um pouco todas as questões que te trouxe aqui para que você se concentre nas soluções. Então, agora, se concentre no aqui e agora, que é fundamental. Muito menos por que aconteceu tais coisas comigo e muito mais sobre como é que eu vou fazer para mudar. Então, para isso, é preciso estar aqui, agora, presente. Então, sinta a sua respiração, tenha consciência da sua respiração. Tenha consciência do que está à sua volta. Da forma como você sente o seu corpo. Se está sentado, se está no sofá, se está numa cadeira, se está numa rede, numa cama. Sinta o seu corpo, como ele está se moldando ao ambiente. Sinta a roupa na sua pele. Tente concentrar nesse momento através das experiências do seu próprio corpo. Sinta o palpitar do seu coração, o silêncio, minha voz, esse momento. É preciso essa capacidade de se permitir ter momentos para nós mesmos. Como se você estivesse dando espaço para um grande amigo, grande amiga, em que você vai estar atento a essa pessoa, só que essa pessoa vai ser você. Aqui e agora, nesse momento. Sinta a respiração, sinta a presença. Podem abrir os olhos lentamente. Vocês sabem que a grande maior parte das questões do comportamento humano pararam muito para se concentrar em por que as coisas aconteceram comigo. E muitas vezes, nem mesmo as pessoas que nos machucaram, elas sabem por que nos machucaram. Elas podem ter atendido a padrões de pessoas que machucaram ela antes e foram entregando essa dor para elas, como traumas transgeracionais,
Mas quando você para de se perguntar por quê, porque talvez nem a pessoa tenha resposta e se concentra em como, as coisas começam a mudar. Então, a primeira coisa que essa nossa rápida meditação fez foi exatamente concentrar você no aqui e agora, porque nós estamos aqui mais preocupados em como fazer isso, que em responder por que as coisas aconteceram. E agora sim, com sua mente mais relaxada e focada, nós vamos começar esse momento. O tema da nossa segunda aula hoje é como é que eu vou fortalecer a minha autoestima para que eu me cure e, ao mesmo tempo, prospere? Porque é claro que curar-se abre espaço para prosperar em todas as áreas da vida, e a autoestima é essa mola central da alma, da mente humana, que dá acesso ao que nós desejamos. Ontem nós fizemos um autodiagnóstico dos sinais de autossabotagem, de baixa autoestima. E eu sei que muitos de vocês identificaram diversos pensamentos, né, que eu sei que foi assim, e que são disfuncionais, perceberam que tinham comportamentos autodestrutivos e que eles eram inconscientes. E hoje, então, vocês estão aqui porque o primeiro passo para solucionar isso é ter essa consciência. Então, eu vou apresentar para vocês estratégias emocionais, competências que nós vamos desenvolver que podem romper com esses ciclos. E mais importante, eu vou apresentar para vocês qual competência emocional te tira desse lugar atual e te mantém nesse movimento de crescer, de prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas antes, deixa eu conhecer vocês um pouco antes disso. Quem estava na primeira aula da oficina de ontem curativa comigo, me conta aqui. Coloca aqui. Eu estava ontem. Coloca aqui que eu quero ver vocês aqui. Eu quero ter essa visualização. Estou aqui olhando para o chat e vendo os comentários de vocês. Quem estava ontem? Quero fazer essa pergunta aqui para vocês. Vamos lá? Estou vendo aqui o chat, estou vendo aqui, ó. A Marilda estava, a Michele estava, a Bianca estava. Muito bem, a Fátima estava. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para vocês que estavam aqui, todo esse movimento que a gente está fazendo hoje, e é importante, assim. A primeira coisa que eu quero é que vocês tentem identificar isso, né? O que você veio buscar aqui? Por exemplo, você veio buscar melhora para sua insegurança? Ou porque se sente paralisado? Veio porque sente que seu valor está diminuído? Ou que te incomoda mais é o medo do julgamento? Ou então, de repente, são os conflitos dos seus relacionamentos? Ou é uma insatisfação com a vida profissional? Ou é o medo de nunca se sentir realizado ou bem remunerado no que você faz? Pode ser que seja um conflito de família, no casamento, ou com um filho, que esteja incomodando você, de repente. Ou então seja nada disso. Mas a grande questão, para que eu possa conhecer vocês, me conta aqui, o que você veio buscar? O que você veio buscar aqui nessa noite? Vamos lá. Quero que vocês coloquem aqui. O que você veio buscar nessa noite? Estou aqui olhando o chat, tem um delayzinho. A Isabela está falando de ressignificar traumas. E é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui hoje, ressignificar. Todas as alternativas eu estou vendo muita gente colocando, tudo. Medo de nunca me sentir realizado, o Alexandre falou, né? Medo do amanhã. O que você veio buscar? Aí aqui a Silvia coloca confiança nas decisões. Fernando coloca coragem para mudar. Conhecimento, sim, conhecimento. Coragem para mudar é importante demais. São pontos de partida para que a gente possa entender que quando a gente resolve fazer uma mudança, quando a gente, por exemplo, como ontem, a gente identificou padrões, a gente chegou a algumas conclusões, a gente percebeu quais características identificavam que a baixa autoestima estava, de fato, sabotando a nossa vida. E agora eu quero fazer mudanças, eu quero fazer escolhas mais conscientes. Então, sim, o objetivo de hoje é responder a essas questões de vocês. Esta é uma oficina terapêutica que utiliza o método oferecido no meu programa de Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar. E o nosso objetivo essa noite é que você possa entender e que você possa desenvolver a força da competência emocional que é necessária para a sua vida e que você seja completamente diferente, né, do que você tem vivido nos anos passados, usando exatamente uma ferramenta emocional que é a mais importante e potente do ser humano. A ferramenta emocional mais importante e mais potente para que você possa ser mais assertivo,
para que você possa parar de ter medo do julgamento, para que você tenha autoconfiança, eu estou vendo aqui no chat, para que você melhore o seu emocional, estou vendo aqui, para que você tenha segurança de seguir, e amor próprio é o amor próprio. O amor próprio é a ferramenta central. Eu falei para vocês ontem e vou repetir. É como se fosse o sistema operacional do meu computador. Sem o Windows, eu não rodo Word, Excel, PowerPoint, eu não navego. Sem o meu iOS aqui, por exemplo, para quem tem iPhone ou para quem tem outro tipo de telefone, sem um sistema operacional, você não tem os aplicativos. Aqui por trás desses aplicativos, existe um sistema operacional. E esse sistema operacional é quem dá suporte a ele. Então, o sistema operacional da mente e da alma humana é o amor próprio. É por isso que muita gente até tenta baixar os aplicativos e funciona meio que bugado, dando defeito, mas porque não cuida disso que é essencial, não consegue construir a jornada toda do processo. O amor próprio é o pilar mais importante da sua estrutura emocional. Então, qualquer coisa que você faça, ou decisão que você tome sem priorizar o seu amor próprio, não vai levar a lugar nenhum. E vai te violentar. Toda vez que você fizer alguma coisa e que essa coisa não tenha como primeiro parâmetro, eu estou me amando ao fazer isso, você vai se violentando. Então, só para a gente entender como é que isso pode acontecer. Por exemplo, ganhar muito dinheiro pelo preço de perder a família e ficar só. Ter muitos amigos, mas fazendo coisas que não deseja, aceitando situações que você não quer. Evitar conflitos só para agradar os outros, para ser aceito. Né? Cuidar de todos, das pessoas que você ama, mas esquecendo da sua própria saúde e qualidade de vida. Dar ouvidos aos medos, às críticas, se comparar, né? E ao mesmo tempo adiar planos importantes para você. Pode ser que você faça isso. Ou então, sei lá, permanecer num relacionamento tóxico só porque você tem medo de ficar só. Ou então, de repente, você pode colocar todas as suas expectativas em cima das outras pessoas e, sobretudo, passando por cima das suas necessidades. Ou então você trabalha além dos seus limites e ignora os sinais do seu corpo, que você está exausto, que você pode até entrar no burnout só porque você quer provar o seu valor, só porque você quer ser reconhecido pelos outros. Ou então, de repente, aceitar menos do que você merece, sabe por quê? Só porque você acredita que não é digno de mais do que isso. Ou então você busca perfeição em tudo e ignora o prazer da alegria das pequenas conquistas, das pequenas coisas, de estar ao lado de quem você ama, de ter uma casa para voltar, de tomar um café no final do dia, se punir pelos erros do passado, ao invés de se perdoar e recomeçar, depender da validação dos outros para se sentir suficiente, ou então adiar momentos de autocuidado porque sempre há algo mais urgente para fazer. Ou então você tenta ser tudo para todos e não reconhece o quanto você se desgasta nesse processo. Ou então você prioriza essa satisfação imediata com compra, vazio existencial, comendo em excesso ou outras coisas, destruindo sua própria saúde mental e física, só porque é incapaz de adiar para alcançar o que você deseja. Se você cansou de ouvir o que eu listei aqui agora, imagine viver isso. Se é cansativo só da gente ouvir essa lista, e você sabe que teria mais coisas, imagine estar vivendo tudo isso. Quando o amor próprio ele não é o centro, tudo que nós construímos se torna instável. Como areia movediça. É como construir a casa, sabe, sobre a areia. Aquela passagem que Jesus diz, né? Aquele que não vive a vontade de Deus é como alguém que constrói a casa sobre a areia. Rosendo, o que é que isso tem a ver com amor próprio? Aquele que não constrói a casa sobre... Aquele que constrói a casa sobre a areia é como um tolo, porque não vive aquilo que Deus quer para a vida dele. E aquele que constrói a casa sobre a rocha é como alguém que vive. Que rocha seria essa? Ama o próximo como a si mesmo. No fim, se trata de você trabalhar o amor por um ente importante da criação. Você. Imagina o seguinte, na música belíssima do nosso querido compositor Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, em que ele vai responder o que é a vida, ele diz assim, a vida é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então, eu e você, nós somos um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E só nós somos criados numa atitude repleta de amor, aquele que nos criou
quer que nós sejamos repletos de alto amor. Entende isso? Então, se a sua autoestima é nutrida pelo seu amor próprio, a sua resiliência é nutrida pelo seu amor próprio, a sua confiança, a sua ousadia, a sua liberdade e até a sua saúde mental depende do seu amor próprio, de amar ao próximo como a si mesmo. Sem amor próprio, nós perdemos a capacidade de reconhecer o nosso próprio valor e, a partir disso, a gente começa ciclos disfuncionais de baixa autoestima, autossabotagem, adoecimento mental, sabe? Aí as dores do passado, os traumas da vida, vai roubar aos poucos, sem que você perceba a capacidade de se olhar com mais compaixão, com alto amor. Quando a gente não se ama, todo o nosso passado doloroso, ou as pessoas do presente que tentam nos sabotar, elas têm força. É mais ou menos como... Vou dar uma metáfora para você. Quando você trabalha, sei lá, no hospital, você vai visitar um hospital, se você vai numa área em que as pessoas estão contaminadas, de repente com pneumonia viral, vamos imaginar, ou tuberculose. Se você está com a imunidade alta, você entra nesse hospital, você tem contato com essas pessoas, mas você não sai doente. Porque você está com a imunidade ok. Se você está com a imunidade baixa, você entra no lugar e uma pequena gripe de alguém pega em você. E você vai pegando a doença dos outros como esponja. Pega essa metáfora da doença física e traz agora para a questão emocional. Pensa comigo. Se eu vivo uma experiência em que eu não tenho amor próprio, é como se eu vivesse uma vida sem imunidade. Então, por exemplo, aquela pessoa que olha com aquela cara de desprezo, bate em mim com força. Aquele comentário lá num post do Instagram, bate em mim com força e me desequilibra. Sabe? Aquela coisa que alguém bota no grupo da família para espicaçar, às vezes nem é a mim mesmo, é outra pessoa. Mas porque como minha autoestima está baixa, aí eu tomo para mim, aquilo me perturba. Então, um olhar de uma pessoa que não tem nada a ver na rua te deixa mal. Um comentário no post do Instagram te deixa mal. Alguém que não te convida para uma festa te deixa mal. Um comentário no grupo da família te deixa mal. Já parou para pensar que é muita fragilidade? E de onde vem isso? Você não tem imunidade. A imunidade é o alto amor. E aí você olha para isso e fala, é sobre o outro, não é sobre mim. Porque nós somos sequestrados pelos problemas, pelas críticas, as expectativas dos outros. Isso quando não nos deixamos sequestrar pelas metas e expectativas reais que nós atribuímos a nós mesmos para tentar compensar tudo isso. Ah, não, nesse processo todo, então, peraí, eu vou mostrar que eu sou forte, eu não vou mais dar importância, ou eu vou provar para essas pessoas do passado que me machucaram, esse bando de pessoas que tentam me ferrar, me sabotar, destruir minha vida, pessoas tóxicas. Eu vou mostrar que eu vou conseguir. Coloca umas metas bem altas, se esgota, se destrói, só para tentar provar para os outros. Já imaginou quanta energia perdida que poderia ser usada para você? Algumas dessas coisas, ou todas elas juntas, pode ter acontecido com você, e é por isso que você está aqui. Você está aqui porque certamente algumas dessas coisas que eu citei, ou outras tantas coisas, que se eu pedisse agora para vocês colocarem no chat, vocês iam colocar, também tem isso, Rossandro, tem também tal situação. Tudo isso junto faz com que você esteja aqui. E eu quero fazer uma última pergunta. O que de mais surpreendente vocês descobriram ontem e querem compartilhar aqui comigo? Quais descobertas mais surpreendeu você naquele diagnóstico que nós fizemos ontem? Eu quero que vocês coloquem aqui. O que mais surpreendeu você? Quando você fez aquela lista lá de 35 coisas. Estou dando um tempo aqui porque tem um delay aqui, tá? Só para ver os comentários de vocês. O que mais surpreendeu vocês no diagnóstico de ontem? A Jaqueline disse que o que me surpreendeu foi que eu gabaritei, fechou tudo. Baixa autoestima, ok. Identificar situações que eu nem sabia que me afetavam. Medo do sucesso, acho que te pegou, não foi? Tô vendo, tá vendo como assim a gente percebe que medo do sucesso, nunca imaginei que eu pudesse ter medo do sucesso. Pois é. Cada um de vocês perceberam um conjunto de situações ou situações que chamam mais a atenção de vocês. E veja que importante isso é, porque se trata de autoconsciência. A autoconsciência ela é fundamental para as etapas que a gente vai desenvolver depois. Então é incrível que vocês tenham percebido ontem. Ontem, por exemplo, eu recebi 2 mensagens que me chamaram muita atenção e que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje.
Teve uma pessoa que me falou que não fazia ideia do quanto ela tinha medo da rejeição e como isso estava levando uma vida completamente voltada para os outros e não para si mesmo. E aí você percebe que assim quanta energia eu estava distribuindo para as pessoas. Toda essa energia estava faltando para que eu alcançasse minhas metas, para que eu conseguisse realizar aquilo que eu desejo. E teve outra pessoa que me mandou uma mensagem emocionada ontem, dizendo mais ou menos assim, que tinha descoberto que, na verdade, era ela a única pessoa que duvidava dela mesma. E que percebeu que há muito tempo vinha travando uma guerra consigo e que vinha sempre perdendo essa guerra para sua própria mente. Ou seja, ontem, algumas pessoas, e essa pessoa especificamente, percebeu que, por causa da forma desfuncional como estava vivendo a vida, tinha se tornado inimigo, o mais cruel inimigo de si. Quando nós somos o mais cruel inimigo de nós mesmos, os outros não têm que fazer muito esforço. Basta uma cara feia para acabar com o nosso dia. Basta um comentário no WhatsApp, basta um emoji mal compreendido para acabar com o nosso dia. Aí você percebe a força que está dando para os outros. Você percebe como o outro drena porque você permite. Então, para essas duas pessoas, eu tenho algo a dizer para você, né? A gente não pode pautar a nossa vida pelo medo da atitude do outro, pelo medo da rejeição que as pessoas possam ter por sermos quem queremos ser. Eu passei muito tempo da minha vida, mas, gente, muito tempo mesmo. E eu sempre digo para as pessoas que estão perto de mim, eu não quero que você leve o tempo que eu levei duvidando de você. Eu não quero que você leve o tempo que eu levei tentando agradar os outros. Porque, gente, eu perdi muito tempo com isso. Mas assim, também quando eu deixei de fazer isso, foi como um foguete. É por isso que eu sempre digo, não importa se você tem, por exemplo, 70 anos, 60 anos, 80 anos. Se você resolve, não, hoje eu vou mudar, parece que você que dá uma compensada de tudo que não aconteceu. Então, assim, eu demorei muito, mas também quando eu entendi como funciona, aí ninguém me segurou mais. Só que eu quero que você consiga antes de mim isso. Ou que você consiga, já a partir de hoje, começar a entender isso. Você não pode mais duvidar de si, nem pode dar tanta importância como você dá ao medo da rejeição dos outros. Então, tem uma boa notícia para essas pessoas e para você que está aqui hoje. Fortalecer a autoestima e praticar o alto amor resolve esses problemas de uma forma absoluta. E antes de irmos para as estratégias, eu quero que vocês compreendam 4 verdades fundamentais sobre a saúde emocional. A primeira verdade: nem autoestima, nem amor próprio é um assunto superficial. Para de achar que isso é coisa de autoajuda, que é de livro que vende em aeroporto. Talvez, sim, aí eu posso falar como um psicólogo que atendeu por quase 20 anos, que dá aula na universidade, que tem 7 livros lançados. Tem muita gente no mundo que se apropriou do discurso da saúde mental e banalizou. Aí fica parecendo que é frase de efeito, se olhar no espelho, diga que se ama e resolve. Não é bem isso. Não é porque muita gente banalizou a saúde emocional e o amor próprio que isso é um assunto superficial. A verdade é que as pessoas que se destacam em qualquer área da vida hoje são as que mais têm inteligência emocional. E é um fato inquestionável, porque elas sabem exatamente, por causa dessa inteligência emocional, que tem como base fundamental nesse leque de muitas competências, que nós chamamos de inteligência emocional, tem muitas competências, a central é o amor próprio. Porque ela é quem faz com que você olhe para muitas situações e faça, não é sobre mim, sabe? Tem uma história bem interessante que aconteceu com um jornalista do New York Times, ele morava numa... E essa é uma coisa que eu já passei por isso. Depois que eu li essa história, eu lembro que quando eu li essa história, eu achei interessante, né? Mas uma coisa é quando você começa a viver essa experiência, tipo, cara, eu entendi isso. Ele vai com um amigo, lá em Nova York, e aí, para numa banca de jornal, e pede o jornal dele. Aí o cara, toma, empurra, joga o jornal. O cara, poxa, que cara grosso, acho que você nunca mais vem aqui comprar jornal com ele. Não, eu venho toda manhã, porque é a banca de revista que fica logo após o meu prédio. Não tem porque eu andar aqui mais 15 minutos para encontrar um outro que vende esse jornal que eu quero, que é um jornal francês, que não tem aqui em Nova York em todas as bancas, só porque esse cara é mal-humorado. Mas você não fica com raiva, não? Não, porque isso é sobre ele, não é sobre mim. Entenda, o cara joga o jornal com cara de tédio, com ódio da própria vida, talvez porque não quisesse estar ali,
talvez quisesse ter uma empresa, talvez, sei lá. E simplesmente o cara fala, poxa, ele não me entregou o jornal, o mau humor é dele, não é meu. Gente, ouvir isso é uma coisa, mas quando você vive isso, tipo, você vê a pessoa dando um chilique e faz, não é sobre mim. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, aí vocês vão entender melhor ainda. Sabe quando você comete um erro no seu relacionamento, seja no casamento, com o irmão, com o pai, enfim. Você comete um erro. E você vai lá e pede perdão. Quando a gente tem baixa autoestima, a pessoa às vezes não quer perdoar a gente e fica usando aquilo contra a gente. Então, toda vez que você está na discussão, mas naquele dia você fez isso comigo, aí você faz, é mesmo. Aí a pessoa dá um checkmate em você. Quando você se ama, você faz, fiz, aquilo não representa quem eu sou, eu já lhe pedi perdão, e se você é incapaz de me perdoar, é um problema seu, porque eu já estou apaziguado. Aí o outro não te afeta mais. Entende isso? É sobre esse movimento importante. Portanto, cuidar da sua autoestima é investir no seu desenvolvimento emocional. E você precisa entender que isso é sinônimo de orgulho. Cuidar de você, cuidar da sua mente, não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Sabe? Sabe alguém que tem orgulho porque foi para academia? E olha só, é massa, eu vou para academia, eu acho legal. Mudou muito a minha qualidade de vida, de fato, eu não nego isso. Mas se você acha que é legal ir para academia, porque seu corpo muda, e claro, ele te dá um ganho de energia para muitas coisas, imagine ir para a academia das emoções. Imagine sentir orgulho dos músculos emocionais que você começa a construir e o quanto isso impacta a tua vida toda. E é incrível, não é para você sentir vergonha, é para ter orgulho. Então, se você está se preocupando com isso, em cuidar de você, em se amar, significa que você deu um passo à frente, e à frente, gente, da maioria das pessoas do mundo, que apenas sobrevive, que infelizmente só desperta para a saúde emocional tarde demais, quando a vida já está bem desandada, bem complicada. Então, eu vejo isso acontecer todos os dias com meus alunos e alunas. A transformação é evidente. E como chegam e como terminam no nosso programa de desenvolvimento emocional, aprendendo a se amar. Elas mudam a carreira, porque justamente quando elas começam a acreditar nelas, elas passam a apostar, ter coragem de mudar, sabe, sair daquele emprego tóxico pra caramba, só porque, puxa, não, agora eu acredito, eu posso merecer mais do que isso. Elas mudam os planos pessoais, de repente, aquela vontade de ir morar fora, de mudar de cidade, sabe, que era, toda vez vinha, mas, não, é muito difícil, acaba, porque você tem coragem, então você começa a fazer movimentos que são passos essenciais para alcançar o que você deseja na vida. Também mudança na vida amorosa, porque obviamente se você se respeita, você vai lidar com aquela pessoa que está do seu lado. Imagina, você está numa relação tóxica, aprendeu a se amar. Você consegue ou resolver, se a pessoa está disposta a resolver, ou sair. E quando sai, não sai se destruindo, ainda tem a capacidade também, sobretudo, de como você muda a forma como você se enxerga, isso é fundamental na vida amorosa. Você passa a atrair pessoas que estão te vendo como você está se vendo. Porque quando a gente se vê como incapaz, que não merece nada de bom na vida, a gente só atrai pessoas assim. Quando a gente muda a forma como a gente se enxerga, a gente se comporta. Não é aquela coisa mágica que a gente transmite um Wi-Fi para o mundo. Não, é assim. Eu me comporto de tal modo, com um sentimento de amor apropriado, que fica muito claro que qualquer pessoa que queira chegar para me ferrar não tem espaço. Eu não dou espaço. E as pessoas que olham e veem, poxa, essa pessoa se respeita, elas admiram isso em você, então vai chegar perto de você, para um relacionamento, pessoas saudáveis. Percebe como vai mudando tudo na vida? É uma coisa incrível. A segunda verdade que você precisa entender, e preste atenção, não existe sucesso em uma área só da vida. Por exemplo, essa história de sucesso financeiro e azar no amor, bom, isso é um mito. Não tem essa coisa de que só funciona de um lado. As pessoas querem que a gente acredite nisso para ficar conformadas. Não, eu tenho uma vida financeira legal, mas meu casamento é uma droga. Não, eu tenho um casamento legal, uma família incrível, mas infelizmente a minha vida financeira não é muito boa, a minha saúde não está legal. Existem outros mitos, por exemplo, ou você é inteligente ou você tem beleza, ou você cuida da sua família, ou você cuida do seu trabalho, ou você tem sucesso financeiro, ou você tem paz interior, porque quem tem sucesso financeiro não tem paz. Se não está havendo um mínimo de equilíbrio em todas as áreas da vida,
o amor próprio não está acontecendo de forma como tem que ser, de forma integral, porque você está acreditando nisso. A terceira verdade essencial é que o amor próprio não tem idade nem data de validade. Não tem restrição de gênero nem de condição social. Ou seja, você pode conseguir, em qualquer época da sua vida, você pode conseguir, independente do seu contexto. Você pode, com amor próprio, ultrapassar o seu contexto. Não estou querendo dizer aqui que, para algumas pessoas, a vida é mais difícil. Claro que é. Mas mesmo assim, a vida sendo mais difícil para algumas pessoas, esse óculos está caindo para caramba hoje. Mesmo assim, a vida sendo mais difícil para algumas pessoas, com amor próprio, elas conseguem ultrapassar as limitações. E você conhece, como eu conheço, pessoas que nasceram em condições muito adversas e que conseguiram resultados incríveis. E você conhece, como eu conheço, pessoas que nasceram em condições incríveis e não conseguiram resultados nenhum na vida, porque não construíram essa competência essencial. E a quarta verdade, o amor próprio não é um dom, é uma decisão. E essa quarta verdade é fundamental. O amor próprio, amar a si, não é algo que simplesmente surge em nós como um talento nato, como um presente divino reservado apenas para poucos, como se Deus escolhesse alguns para se amar. O amor próprio é uma construção intencional. Entende? É intencional. É uma escolha que a gente faz diariamente, mesmo diante de todas as vozes internas e externas que insistem em dizer o contrário disso. Essa decisão ela pode ser planejada e construída com treinamento eficaz, mas, sobretudo, com o apoio de um processo terapêutico, como que nós fazemos com os alunos, os mais de 30 mil alunos, que pode ajudar a iluminar as áreas da sua vida que você não pode muitas vezes enxergar sozinho, como vocês perceberam ontem, quando a gente fez aquele teste simples, e vocês já tiveram consciência de muitas coisas. Por quê? Porque romper com padrões de autossabotagem e enfrentar a autocrítica corrosiva não é uma jornada simples, requer acolhimento, técnicas adequadas e um espaço seguro onde você pode explorar suas dores e suas limitações. Isso é fundamental. Além disso, é importante que você entenda que abrir mão da necessidade de validação externa exige uma reconstrução profunda, que muitos de vocês colocou aqui no chat, ressignificar, que muitas vezes só é possível com uma jornada terapêutica qualificada, capaz de orientar e potencializar cada passo do seu processo de transformação. Então, eu quero que você saia daqui hoje compreendendo que o amor próprio é uma competência, não um privilégio reservado para poucas pessoas, mas é uma habilidade que você pode aprender a desenvolver, praticar e aperfeiçoar. Assim como qualquer competência na vida, como dirigir ou aprender um novo idioma, exige intencionalidade, disciplina e paciência para que você possa construir isso. Mas aqui está algo ainda mais importante. Desenvolver essa competência é urgente. É muito urgente. Pensem em quanto tempo você já passou preso em ciclo de autossabotagem, dúvidas, procrastinação, insatisfação com você. Quanto tempo você adiou a construção de aquilo que você queria viver e permanece meio que vivendo à margem de todo do seu potencial de ser como pessoa. E é como se você, por causa disso, visse a vida como um espectador, olhando os outros acontecer, ao invés, ou então a sua própria vida, ao invés de você assumir o seu papel de protagonista. É como se você deixasse a planta secar por falta d'água, mesmo sabendo que é essencial manter a vida ao redor, ou seja, não dá para que a planta consiga ser linda sem água. O amor próprio é a água que alimenta as seivas de estrutura da nossa alma. É o alicerce de todas as outras áreas da vida. E sem ele, você vai continuar repetindo padrões que não funcionam, aceitando menos do que você merece, ignorando suas próprias necessidades. Sabe por quê? Quando você desenvolve essa competência, tudo começa a mudar. As suas escolhas começam a ficar alinhadas com os seus valores. Aí começa a fazer sentido. Você tem coerência emocional, psíquica. Os seus relacionamentos se tornam muito mais saudáveis. E, finalmente, você cria coragem de viver a vida que você deseja. E que você merece. E que muitas vezes fica pensando assim,
Poxa, Rossandro, eu quero até fazer essa pergunta aqui. Quem já passou pela experiência de saber assim, poxa, olha, eu sei que eu sou competente demais em tal área, mas eu vejo pessoas que nem têm tanta competência como eu conseguir resultados que eu não consigo. Já passaram por isso? Quem aqui já passou por isso? Ver pessoas menos competentes que você alcançando o que você não alcança. Quem passou por isso aqui, coloca aqui eu. Só para vocês entenderem como é que funciona. Estou vendo aqui, ó. Eu já, a Maria, a Marlicene, a Cristina Amaral, a Eliane Dantas, a Bruna, né? Aí a sensação da gente é, que coisa injusta. Eu sei muito mais que essa pessoa, e eu não estou falando aqui de gente sacana, que bajula e consegue, não. Estou falando assim, de pessoas que estão trabalhando honestamente, não tem toda a sua competência, mas consegue mais resultados que você. Simples. É que essa pessoa tem uma competência que te falta, que é amor próprio. Então, mesmo ela tendo pouca competência técnica, como ela tem muita competência emocional, ela chega mais longe. E as pessoas gastam fortunas investindo em competência técnica. Não que não seja importante. É, mas também invista na sua vida emocional, porque essa é a competência central. E dentro dessa competência, a maior de todas, que é o amor próprio. Então, não se trata de esperar um momento ideal. A construção do amor próprio começa hoje, agora, porque a vida, gente, não espera. E você também não deveria esperar. Então, todos que estão aqui comigo nesta noite são capazes de desenvolver o amor próprio e com ele transformar a vida toda. Mas é preciso começar, não dá para ficar adiando isso o tempo inteiro. Agora vamos compreender as principais estratégias para o seu fortalecimento emocional, tá? Eu vou conduzir esse momento apresentando para vocês alguns dos mais importantes pilares que eu trabalho no programa Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar com os alunos e alunas. Esses pilares são competências emocionais que você precisa desenvolver como uma solução contra a baixa autoestima e, ao mesmo tempo, contra a autossabotagem. Tem algum aluno ou aluna aqui da nossa comunidade do Aprendendo a Se Amar com a gente? Se você está aqui, eu quero que você coloque aqui, eu faço parte. Eu quero ver vocês aqui. Quem aqui é membro do programa Aprendendo a Se Amar? Coloca, eu faço parte. Muitos alunos, eles vêm e assistem essas aulas também, para reforçar esses conceitos. Coloca assim, eu faço, aqui ó, tô vendo aqui, a Marita Helena faz parte, a Maria de Fátima faz parte, a Gisleda faz parte, a Rosana faz parte, a Dulcinéia faz parte. Que coisa boa, é muito bom, né? Especialmente quando a gente se encontra nas imersões, que eu vou explicar para as pessoas ao vivo para o Zoom, esse movimento da gente entender o que é fazer parte disso, quer fazer parte de um movimento de mudança pessoal, quer fazer parte de um programa, né, que realmente tem como objetivo construir jornada. Os membros do programa Aprenda a Se Amar, eles são guiados aqui e eles vivem uma experiência de construção de estratégia de fortalecimento emocional, que é muito importante. Então, a primeira estratégia que esses alunos desenvolvem, que vocês vão desenvolver, e eu quero dar uma dica sobre isso, é a capacidade de desenvolver consciência da sua força. Ou seja, autoconhecimento é a primeira prática e aquela que impulsiona você a agir de forma mais realista e sem ilusões ou idealismo. Por exemplo, ontem, com o diagnóstico, vocês começaram a ganhar autoconsciência sobre em que lugar estão. E é claro, o objetivo é autoconsciência para alcançar o que você quer. Então, primeiro é entender onde eu estou, para depois saber como construir competências para ir para onde eu desejo estar. Então, o autoconhecimento é fundamental. Claro, você sabe, o mundo não quer que você tenha autoconhecimento. Por quê? Porque você é mais vulnerável, você é muito mais fácil de ser manipulado, é mais fácil de convencer a comprar coisas para se sentir aceito, é mais fácil você se comparar com as pessoas e gerar um vazio. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, eu dei durante muito tempo aula de uma disciplina na universidade chamada Psicologia do Consumidor, que são as estratégias usadas para levar as pessoas para o consumo. Não sei se vocês já foram em alguma loja de departamento, aí na loja de departamento, quando você vai finalmente para o caixa pagar, tem uma fila, e aí tem um monte de revistas e chocolate embaixo. Vocês já prestaram atenção a isso? É muito claro, assim, as revistas são cheias de pessoas que têm corpos e vidas que a maior parte de nós não temos.
Aí você tá ali com sua comprinha, sabe, ali na loja e tal. Olha para aquelas revistas e você não sabe que aquilo é pensado. Olhar para as revistas já lhe dá uma sensação de, pô, não tem esse corpo, eu não tenho essa barriga, eu não tenho esses músculos, eu não moro nessa casa, eu não tenho essa vida, eu não sou amigo dessas pessoas. Vai dando uma sensação ruim, você não sabe que é estratégico. Aquela sensação ruim vai dando uma sensação, uma vontade de compensação imediata. Gerou um mal-estar em você, agora eu preciso gerar um bem-estar. E embaixo tem chocolate, tem bombons, tem docinhos. Aí você pega. A sociedade trabalha o tempo inteiro para nos manter adormecidos, como lá na Matrix. Sabe? Você quer tomar a pílula azul ou a vermelha? Você quer manter a consciência, despertar? Ou você quer continuar dormindo e sendo manipulado? Então, o autoconhecimento não é estimulado no mundo. Muito pelo contrário. O mundo quer que a gente continue dormindo estúpido. Por exemplo, muitos de vocês têm uma lista de sintomas que descobriram ontem comigo e querem mudar. Mas qual é o pequeno movimento que você é capaz de fazer agora? Vamos pensar em alguns exemplos de como essa autoconsciência precisa ser começar a funcionar no momento que você começa a se conhecer. Só para você entender, por exemplo, será que você precisa impor limites para alguém? Experimentar dizer não quando é necessário? Ou você tem que desacelerar o ritmo iniciando uma atividade que gosta de fazer? Ou você quer mudar a sua ordem de prioridades na sua vida, por exemplo? Ou de repente você quer se conhecer, tentar descobrir quais são os seus medos? Ou você quer ler mais, estudar algo novo, aprender um idioma? Ou você quer desafiar os seus pensamentos negativos, a sua autocrítica? Ou você quer fazer algo por você sem se sentir culpado por isso? Ou você quer investir no seu autodesenvolvimento através de um processo terapêutico ou de um programa como o nosso aqui? O que você quer fazer? Percebe isso? É consciência para agora. Veja que tomar consciência do que eu posso e das competências que eu tenho não significa fazer uma lista de 1000 coisas que você sonha em realizar e não consegue há anos. Muitas vezes, criar essas listas extensas de sonhos e metas inatingíveis acaba gerando muito mais frustração na gente e tira até nossa energia. A gente sente isso quando começa o ano, né? Faz aquela lista no final do ano de Réveillon, começa janeiro, aí dá aquela sensação, não vou alcançar. Porque o ponto principal de tomar consciência não é sobre quantos sonhos você pode listar. Não é sobre isso. É sobre identificar com clareza o que realmente é viável no momento atual, que recursos e habilidades você possui, ou que recursos mais preciosos e urgentes você precisa desenvolver com o amor próprio para alcançar o que você deseja. Porque quando a gente fica se preocupando na lista, a lista dá uma dor na gente. Pô, é coisa demais. Quando você olhar assim e pensa, ok, a lista pode ser grande, mas quais são os recursos que eu preciso desenvolver? Primeiro, é claro que, inteligentemente, é da lista escolher uma coisa, óbvio. Se você vai pegar a lista toda, já dá a sensação de cansaço. Ninguém não consegue. Sempre que eu vou fazer uma mudança e criar um novo hábito na minha vida, gente, eu escolho um hábito para mudar. São hábitos impactantes. Por exemplo, eu preciso... que hábito nesse ano, para mim, é fundamental criar, manter e consolidar? Escolho um. Mas no meio do ano eu consigo, aí eu tenho que manter aquilo ali, eu começo um outro. Se você vai para a lista, já dá a sensação de falência. E por que o amor próprio é importante nesse momento? Olha que legal. Quando eu escolho uma coisa da minha lista, eu estou deixando de escolher um monte de outras coisas. Quando eu não me amo, eu fico fazendo assim, ai meu Deus, olha só. E tá assim, imagina que essa é a minha lista aqui, tá? Poxa vida, eu estou focando nisso, e isso. Aí você fica com medo, mas tem que fazer tudo. O próprio não. Bom, eu sei que falta isso, mas meu foco aqui é nisso. Aí se alguém, pessoa, chegar assim e falar assim, mas você deveria fazer isso, assim. Eu sei. Eu sei que eu deveria, eu tenho consciência, mas meu foco agora é uma outra coisa. Você não fica muito preocupado se as pessoas estão dizendo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Vou dar um exemplo bem nada a ver, mas que tem uma relação bem profunda. Eu cuidava dos meus avós quando eles estavam velhinhos, inclusive meu avô materno que tinha Alzheimer. Geralmente, e quem passa por isso pode até dizer assim, já passei por isso. Geralmente, quando alguém na família adoece, fica velhinho, uma pessoa, ou no máximo duas, cuida, e o resto só dá pitaco. E você fica puto. Desculpa a expressão.
porque as pessoas não fazem nada e chegam cobrando. Eu me lembro que eu ficava muito irritado. Depois eu pensei assim, cara, eu assumi esse compromisso, é uma pessoa que eu amo. Quem quiser contribuir, contribua. É bom para a pessoa devolver a quem ama. Quem não quiser devolver por egoísmo, por infantilidade, ou por falta de maturidade emocional, que não faça. Mas geralmente você fazia um monte de coisa. Aí uma pessoa chegava e dizia, tá faltando iogurte e tal. Ou seja, não fazia nada, chegava lá e só via defeito. Sabe como que acontece isso? Quando você se ama, você faz, poxa vida, eu entendo as escolhas que eu fiz. Imagina cuidar de você mesmo. Então, eu vou escolher uma coisa, e é claro que muitas coisas vão ficar para depois. Não tem problema. Você tem maturidade para suportar isso. Tomar consciência é entender que eu consigo fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho agora. E quais ferramentas podem me ajudar, ou eu preciso buscar, para conseguir aquilo que eu ainda não tenho capacidade de resolver sozinho? É uma pergunta que a gente fica. Carl Gustav Jung, que foi um dos criadores, uma das grandes forças da psicologia no mundo, né, psiquiatra austríaco, ele dizia o seguinte: até que você torne o consciente, né? Até que você se torne consciente daquilo que está inconsciente, o seu inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar esse destino. Olha o que ele está dizendo. Enquanto você não tem autoconsciência de quem você é, o inconsciente domina a sua vida, a ruinação psicológica negativa domina a sua vida, os traumas dominam a sua vida, e você vai chamar isso de destino, de Mercúrio retrógrado, o que você quiser chamar, porque você não tem consciência disso. Fundamental entender, para que a gente possa agir. E é por isso que a primeira estratégia é romper com ciclos disfuncionais, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai devolver o controle sobre a sua vida, porque você começa a dirigir sua existência e não ser controlado pelos eventos, não ser controlado pelo seu passado, pelo seu trauma, pelo seu medo, pela sua raiva, pela sua mágoa. Não, você pensa assim, ok, eu tenho consciência de tudo, mas eu vou ter consciência daquilo que é essencial. Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu acho que me veio aqui agora, e eu acho que eu vou trazer para vocês, que quando vem eu não retenho mais, quando vem uma inspiração assim. E Paulo de Tarso diz o seguinte: vê de tudo, mas retém o que é bom. O que ele está dizendo aqui? Veja só, não seja idiota, não seja infantil, não veja o mundo cor-de-rosa, tenha consciência de tudo que está acontecendo, mas retém o que é bom. Vamos trazer isso aqui para nós, nessa metáfora disso que Paulo faz de forma tão abrangente no campo da teologia. Se enxergue completamente. Veja suas sombras, seus defeitos, seu medo, sua angústia, mas retenha também suas qualidades, suas potências, o que você é bom. Para que você, ampliando sua capacidade luminosa, você possa ter força para trabalhar as suas sombras. E o autoconhecimento dá isso. Agora, a pergunta que talvez você esteja fazendo para mim agora, assim, dentro da sua cabeça, seja assim: mas, Rossandro, me diz uma coisa, se isso é tão óbvio, por que eu ainda não percebi isso sozinho? A resposta é simples. Porque saber algo, ou então, por que eu não consegui fazer se é tão óbvio? Se aqui é tão óbvio isso? Porque saber uma coisa, por mais óbvio que pareça, não significa que você sabe como aplicar na prática. É como aprender inglês. No Brasil, apenas cerca de 1% da população fala inglês fluente, apesar de sabermos a importância da língua inglesa. Por quê? Porque alcançar a fluência exige mais do que apenas entender a importância disso. A gente sabe da importância de fazer exercício, pouca gente faz. Porque para transformar o óbvio em ação concreta, são necessários 3 pilares: método, direção e orientação. O método, ele organiza o aprendizado. A direção mantém você no foco. E o objetivo orienta você a experimentar e, ao mesmo tempo, a corrigir os erros que você vai cometendo, que você vai, desse modo, meio que otimizando o seu processo. Sem esses elementos, o que parece óbvio, pode se transformar em uma coisa que é inalcançável. A diferença entre quem sabe algo que é importante e quem realmente consegue realizar é a capacidade de implementar estratégias claras, consistentes, direcionadas. Então, para que fique mais claro para você, o método, a direção e a orientação, sem isso, é muito pouco provável que você consiga realizar o que você deseja. Sem método, sem direção e sem orientação,
o difícil se torna inacessível e o óbvio não consegue se transformar em realidade concreta. Agora, quando você muda, as coisas vão fazer sentido, porque amar a si mesmo faz com que você pare de sabotar e que a sua vida, que parece um ideal distante, se torne de fato algo que acontece. Quando você desenvolve a competência, você aprende, desenvolve e sustenta. Ou seja, eu tenho que aprender essa competência, eu tenho que tomar consciência, como a gente fez ontem, aprender a importância dela, desenvolver essa competência e sustentar. Porque quando eu quero criar um novo hábito, eu posso ter consciência, eu quero criar um novo hábito. Aí eu começo. A grande questão é desenvolver isso e manter isso até que aquilo vire um hábito de forma que você faz automático, como, por exemplo, beber água, dirigir um carro. Porque você automatizou. E para isso requer todo esse processo que eu falei para vocês. Agora, veja só. A segunda estratégia é entender a força da sua história, da sua própria história. A gente não olha isso como força. A verdadeira transformação começa quando você aprende a reconhecer e usar o seu próprio potencial. E você para, né, de viver achando que você não tem força. Você usa o seu potencial para ser quem você deseja ser. Se você quer ser mais ousado, corajoso, mais assertivo, mais ativo, a pergunta é: quais são as características que você já tem e que vão ajudar você a chegar até lá? Quando a gente não se ama, a gente não vê virtude, só vê defeito, gente. O nome disso é autoaceitação, que é a segunda potência aqui que a gente está trabalhando, a competência aqui hoje. E é importante fazer, aliás, desfazer um grande mito sobre essas coisas. Muitas pessoas acreditam que aceitar a si mesmo é como se acomodar, mas é exatamente o oposto. Veja só, a autoaceitação não é sobre desistir de mudar ou se conformar com o que você é agora. Pelo contrário, na verdade é reconhecer quem você realmente é e com as forças e fraquezas e usar isso como ponto de partida para você crescer. Quando você aceita, não é que você está negando o seu desejo de melhorar, mas você cria as bases sólidas para a transformação, porque você pode mudar aquilo que você enxerga com clareza. Lembra de Paulo? Vê tudo, eu tenho um defeito, mas eu retenho o que é bom, ou seja, vejo minhas potências para poder construir as forças. A força da sua história está exatamente em você perceber o que você já tem de ferramenta valiosa dentro de você. E a autoaceitação nesse processo todo é o primeiro passo para que você possa acessar essas ferramentas e você começar a agir com intencionalidade, com propósito, sem idealização irreal, mas com coragem, com consistência de quem sabe quem é. Essa é a ferramenta que eu apresento aos alunos no programa Aprenda a Se Amar e ajuda você a voltar a confiar em você. E, ao mesmo tempo, finalmente aprender a confiar em você pela primeira vez. Porque tem gente que precisa reaprender a confiar, que perdeu a confiança. De repente, um relacionamento tóxico acabou com o seu amor próprio. E tem gente que nunca teve isso. Tem gente que nunca teve e que vai construir pela primeira vez. Não tem importância. Não tem importância que você nunca tenha conseguido fazer isso para você. Entenda que é possível. Essa é a maior mensagem para você. É possível, sim, é processual. Porque, junto com você, a gente vai fazer um trabalho de ressignificação das suas dores. A ressignificação é o verdadeiro superpoder contra a autossabotagem. Vai lhe dar controle sobre suas emoções. Vai dar a você uma espécie de imunidade contra os pensamentos disfuncionais que tem na cabeça da gente, automático, ficar ali, eu não consigo, eu sou incapaz, não é para mim, é para o outro, fulano consegue ou não, tá vendo como é fácil para o outro, para mim não. A pessoa chega, lhe dá uma informação e a pessoa faz, não, eu estava viajando com uma pessoa, era uma viagem de 3 horas de carro. A pessoa, poxa, eu te sigo na internet, sou seu fã, parará, acompanho o teu trabalho e tal. A gente foi conversando. Aí quando a pessoa foi conversando, ela começou a desabafar um pouquinho sobre a vida dela, me pedir algumas opiniões. Toda vez que eu tentava falar alguma coisa, ela entrava no processo de ruminação psicológica. Porque não sei o quê, porque a vida, papapá. Aí eu tentava de novo, a pessoa, não, era um monte de pensamento funcional, muito. Eu não conseguia falar com a pessoa. Ela queria ajuda, mas não permitia receber.
Aí teve uma hora que eu fiz assim, fulano, deixa eu dizer uma coisa para você. E olha, não é com prepotência. E eu acho que vocês vão entender que eu estou falando isso também não é com prepotência. Muitas pessoas gostariam de passar 3 horas conversando comigo aqui. Você vai passar 3 horas conversando comigo. Mas em vez de você me escutar, porque se você me acompanha, se você disse que me acompanha desde o começo, você sabe como era a minha vida e que vida que eu tenho hoje. Então, certamente, eu tenho algumas coisas para te dizer. Então, você escolhe. Se você me escuta, você vai continuar na sua ruminação psicológica. Aí a pessoa, verdade, eu vou te escutar. E eu pude passar um tempo com essa pessoa. Essa capacidade de você ressignificar. Aí vemos a terceira estratégia, né, que é a resiliência. Eu treino muito isso, que o poder da resiliência é para que você consiga vencer as suas barreiras emocionais. Com resiliência, você permite recomeçar. E o medo de errar vai diminuindo. Que geralmente a gente, quando não tem resiliência, a gente não consegue, né? Você começa a aumentar a sua capacidade de mudar, de agir. Porque quando a gente resolve mudar, tem forças contrárias. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu descobri sobre sucesso. Em qualquer área da vida, tá? Quando você resolve mudar. Tem algumas forças que vão operar contra você. Vocês vão ficar surpresos. Preste atenção, porque vocês vão ficar surpresos com uma delas. E assim, eu quero acontecer como pessoa. Aprendi a me amar, eu vou acontecer, eu quero alcançar sucesso em áreas da minha vida. Aí você começa o seu movimento. Quando você começa, um grupo de pessoas que ama você vai dizer assim, não faz isso não, pra que isso? Já tá bom que você tem. Não invente de fazer isso. E se der errado? E se você quebrar a cara? Essas pessoas não querem te sabotar, essas pessoas não são ruins, mas elas estão passando para você ou um medo, porque elas tentaram quebrar a cara, ou um sentimento de que se conforma com essa vida. De qualquer modo, é uma energia que te puxa para permanecer. Tem um outro grupo de pessoas, que são pessoas que não querem que você cresça mesmo, essas não gostam de você. É como se elas dissessem de algum modo assim, quem você pensa que é para sair deste lugar? Não, você é daqui, você é da turma, você não vai sair desse lugar. São duas forças te puxando, tá? Tem um terceiro grupo de pessoas que estão lá onde você quer ir. E lá onde você quer chegar, nem todo mundo é gente fina. Nem todo mundo é gente fina. Algumas pessoas olham para você e fazem assim, nem inventa que aqui já está cheio, não cabe mais aqui. Então perceba, tem duas forças te puxando, uma te empurrando. Quem decide? Você. Quando você não se ama, acabou. Uma empurrando e duas puxando, você já fica lá. Quando você se ama, você escuta as pessoas que te amam e entende que elas estão com medo, de fato você quebra a cara. Você entende, pô, com resiliência, eu vou entender que eu vou quebrar a cara, faz parte. Não tem que ter medo de quebrar a cara, porque é óbvio que quando eu vou tentar uma coisa nova, eu vou quebrar a cara, gente. Eu quebrei a cara em muitas coisas. Mas você continua tentando, porque você tem resiliência. É fundamental esse processo. Se você não se considera resiliente o suficiente, não perca tempo. Então venha aprender com urgência a usar essa habilidade, porque ela vai mudar sua vida. E a última estratégia desta noite é a aceitação radical de si mesmo. Aceitando as luzes, as sombras que há em você, como na metáfora que eu trouxe da visão de Paulo, vê de tudo e percebe o que é bom, é você entender o seguinte, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho angústia, eu me comparo, sou humano, isso não me torna menor do que ninguém, mas eu tenho consciência disso. Com consciência disso, isso vai deixar de me manipular, eu vou manejar isso, eu me aceito como eu sou. E me aceitando como eu sou, eu tenho energia para mudar quem eu sou. Eu vou de fato entender que a energia que antes eu usava para me detonar, para me maldizer, para achar que eu era um idiota completo, um pecador, só vendo defeito, não. Eu me aceito, eu me amo e me transformo. Você para, né? Só para você ter uma ideia da importância dessa habilidade. No programa Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar, tem um ciclo inteiro, um dos pilares inteiros do programa é exatamente para ajudar as pessoas a se aceitar radicalmente.
Quando você se aceita radicalmente, você consegue enfrentar a vida sem medo e você usa o seu potencial inteiro para agir na vida. Isso é transformador e libertador. No programa Aprendendo a Se Amar, nós trabalhamos 10 pilares do amor próprio, de forma muito profunda e prática, e vivencial. Ou seja, não é um programa de teoria do desenvolvimento das emoções. Não é um treinamento para psicólogos. Não. É um programa com abordagem terapêutica de desenvolvimento dessas competências. Vivencial e prática. É exatamente porque já tem 30 mil pessoas em 32 países fazendo. Eu apresentei aqui, de forma resumida e simplificada, apenas algumas estratégias que você pode buscar desenvolver já agora. E é claro que você pode colocá-las em prática de maneira efetiva, né? E é ideal que você tenha um método, um direcionamento do que fazer dentro de uma vivência prática. E é exatamente isso que o programa Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar oferece. Uma jornada estruturada para transformar conhecimento em ações concretas, porque a gente às vezes tem muito conhecimento, mas não consegue praticar. E vai permitir com que você interaja, integre essas mudanças de forma profunda, estável e duradoura. Porque não adianta fazer uma mudança e depois abrir mão dela. Não adianta eu tentar criar um hábito novo e não consolidar. No programa você vai entender não apenas um estado de percepção. Você vai transformar de alguma forma o seu comportamento. Mas já vai fazer muito bem. Com certeza. O que a gente viu hoje aqui já vai mexer a consciência que você ganhou ontem. E os 3 pilares, ainda que simplificado, como a experiência que eu te ofereci hoje, já vai gerar certas chaves de mudança. Agora, se você sente que a nossa percepção de ontem, o diagnóstico de ontem, mais os elementos de hoje, já gerou uma mudança, deu uma bugada na sua cabeça, imagine vários diagnósticos incríveis e vários processos de mudança durante um ano. Imagine agora ter acesso a algo que vai muito além de reflexão. Imagine sugestões práticas, análises profundas, exemplos reais e ainda avaliação de respostas personalizadas por um time de psicólogos extremamente experientes comigo. Adicione isso a um acompanhamento semanal, direto comigo, com guias e estímulos para você manter-se no caminho certo e não desistir. Com essa estrutura, você vai sair da teoria, né? E vai se tornar algo capaz não apenas de pensar sobre, mas de transformar, vai ser viável alcançar. Porque o processo de mudança, que muitas vezes parece lento, distante, inalcançável, ele ganha ritmo e é mais acelerado e eficiente quando a gente tem método, com suporte adequado. O que antes parecia complexo começa a se tornar prático. E os resultados concretos que você tanto deseja finalmente de uma nova vida acontecem para você. E na vida prática, quais são as competências emocionais que o auto-amor, né, e que a autoestima que eu desenvolvo vai acontecer em você? Como é que isso vai se estabelecer? De forma resumida, o que muda na vida de alguém que trabalha a emoção de se amar, a competência emocional do auto-amor? Por exemplo, você começa a desenvolver a capacidade de aprender a dizer não. Sabe quando as pessoas te atropelam e você está sempre sendo abusado pelas outras pessoas, porque você, para se sentir aceito, diz sim a todo mundo? Você diz não sem culpa. Você começa a desenvolver autoconfiança. Mesmo que alguém duvide de você, ou olhe com desdém, aquilo não te afeta. E aí você já poupa muita energia sem dar satisfação ao outro. Você também vai desenvolver flexibilidade. Você se adapta a uma coisa rápida. Ah, mudou, não vai ser aqui a viagem. Ah, que não, tinha que ser assim. Não, ok, mudou. Vamos lá. Ah, o avião cancelou o voo. É chato pra caramba. Qual é o próximo voo que eu pego? Eu posso ir de carro? Flexibilidade, não vai perder tempo tentando ignorar a realidade. É o que é. Né? Aceita que dói menos, você vai desenvolver com muito mais competência. Inteligência para tomar decisões. Como você está deixando de ser o seu maior inimigo, você vai olhar o que aconteceu e pensar assim, com muita clareza, eu vou decidir por tal coisa, com muita consciência e intencionalidade, sabendo a sua capacidade de fazer isso, a capacidade, inclusive, de pagar o preço pela escolha que você está fazendo.
Você vai ter leveza para lidar com as críticas, que atrapalha a vida de muita gente, mas você vai simplesmente não ficar tão preso a isso. Você vai ter capacidade de priorizar o seu desenvolvimento. Não é que você vai deixar de amar os outros, cuidar dos outros e desenvolver os outros, mas você vai fazer isso com você. Isso muda a vida. Vai ter tranquilidade quando as crises vierem. E elas vão vir. Faz parte da vida. Crises, lutos, perdas. As coisas vão acontecer. Mas como alguém que entra no hospital, em que as pessoas estão com tuberculose ou pneumonia, mas tem imunidade, aquilo não te afeta. Como deveria afetar no passado. Como te afetava antes. Não é que você não vai ver a experiência do luto, da dor, da separação, da perda do emprego, mas não vai te destruir. Você vai estar pronto para absorver aquela dor e transformar. E você vai ter altivez para lidar com a vida e com as pessoas. Você vai ter coragem para tentar, porque você não vai ter medo de errar, porque você entende que faz parte do processo. Sem nenhum tipo de infantilismo. Você vai ter capacidade de suportar o descrédito que as pessoas dão. Ah, tá querendo ser agora, coitado, tá pensando que é assim. Nenhum poder isso vai ter sobre você. Muito pelo contrário, você vai ter poder de persuasão. Porque quando a gente começa a se amar, a gente ilumina as outras pessoas. Sabe? É impossível colocar uma luz debaixo do alqueire. É impossível alguém que não se ama não ser visto, não ser percebido, não influenciar. E aqui eu falo de persuasão, não é a persuasão negativa de usar e abusar das outras pessoas, não. É persuadir no sentido de dizer assim, olha, você também é capaz. A sua própria mudança é uma forma de persuasão para as pessoas. Você vai ter, finalmente, capacidade de suportar o sucesso. Porque, obviamente, com o sucesso vem o peso. Sabe o tio do Homem-Aranha que diz assim, grandes responsabilidades, grandes poderes trazem grandes responsabilidades? Sucesso, visibilidade, crescimento financeiro, desenvolvimento emocional faz com que as pessoas olhem para você e queiram de você. Só que em vez de você se sentir esgotado, você tem prazer de dar, você suporta. Ou seja, você tem capacidade de lidar com suas conquistas. Você gostaria de desenvolver essas competências? É uma pergunta que eu te faço para que você possa refletir. Você já parou para imaginar como teria sido 2024? Ou até mesmo os anos passados da sua vida, se a confiança não tivesse faltado na sua vida? Ou o alto amor? Pensa nos sonhos que você já poderia ter tirado do papel, nas conversas que você poderia ter tido diferente, nos caminhos que você poderia ter trilhado com mais coragem. E os passos mais importantes que você deixou de dar, por exemplo. Quantas oportunidades você deixou passar porque você procrastinou, porque você se sentiu paralisado, ou porque você se sentiu muito cansado, ou simplesmente porque você achou que, Rossandro, eu não sou capaz. Quantos nãos ficaram entalados porque você não conseguiu dizer e começou a ter gastrite, azia, dor de cabeça, dor de estômago? Quantas vezes você sentiu que foi ultrapassado ou que ultrapassou os seus limites, que foi abusado ou simplesmente não foi respeitado? Você consegue lembrar a sensação de sentir que era pequeno ou que não era, que era impotente diante de certas situações? Como é ruim essa sensação? E quantas vezes, apenas no ano que passou, ou ainda agora, nesse ano, né? Hoje é dia 28 de janeiro. Quantas vezes em 28 dias você duvidou de si? Pensa naquelas noites em que você ficou na autocrítica, que não deixou você dormir, que você ficou se comparando, quando o passado veio te assombrar, ou quando o futuro apareceu assustador para te encarar, ou quantas vezes a correria do presente deixou você ansioso, ou com uma sensação de não vou conseguir dar conta disso, tá pesado demais. Agora, imagine se 2025 fosse diferente. Se ao invés de repetir esses padrões do passado, você tivesse as ferramentas certas para enfrentar os desafios. Ou a confiança para agir, a clareza para dizer não quando necessário, a energia para não mais se sentir paralisado ou cansado diante da vida. E se você acha isso importante? E se é você quem precisa enfrentar tudo isso, em quem você deve investir para se fortalecer? A resposta é óbvia, é clara.
em você. A prioridade precisa ser você. Talvez pela primeira vez, olhar para você. Tem uma frase de uma escritora belga que eu gosto muito, que é a Marguerite Yourcenar, que ela diz o seguinte: o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é o dia que a gente nasceu, nem o lugar, nem a cidade que a gente nasceu. É o dia e a hora em que pela primeira vez lançamos um olhar de lucidez sobre a nossa vida. Então, sua prioridade precisa ser você. Porque quando você escolhe se fortalecer, todas as áreas da sua vida sentem os impactos positivos disso. Você deixa de apenas sobreviver, como muita gente está vivendo na vida, e passa a viver com mais propósito, com mais coragem e com mais leveza. 2025 só será diferente se você for diferente. E isso começa hoje, com a decisão de investir em você, de parar de achar que cuidar de você é uma coisa que é egoísmo, que é narcisismo. Não, não é isso. Bom, o programa Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar surgiu como um caminho para te guiar a desenvolver essas competências. E aí quer que você entenda que com esse nosso programa você pode desbloquear essa prática e todas as ferramentas de auto-amor próprio na sua vida, no seu dia a dia, nas relações, vão começar a funcionar. Então, se você deseja começar agora comigo 12 meses, um ano, para que 2025 possa ser verdadeiramente um ano novo de mudanças, conta comigo. Então, veja só, daqui a pouco eu vou abrir perguntas e respostas, eu quero responder a pergunta de vocês, mas rapidamente antes, eu vou explicar a você como é que você pode entrar no programa hoje mesmo, e é claro que a gente sempre faz isso quando faz as oficinas, numa condição única. Depois disso eu vou, como falei para vocês, abrir para as perguntas para que a gente possa ampliar as nossas discussões aqui. Agora eu quero que você preste atenção nessa condição de matrícula que nós vamos oferecer hoje aqui para vocês, porque se você já me acompanha há algum tempo, vai perceber que eu nunca fiz algo parecido, eu sempre faço algo para poder ficar mais fácil para você. Então, além do programa Aprendendo a Se Amar, também eu vou oferecer os programas de imersões terapêuticas, que são encontros ao vivo, por Zoom, com os alunos, em que a gente se vê, né? Nessas sessões, a gente vai trabalhar junto de forma profunda e personalizada as dores, os desafios que surgem dentro dos temas que a gente aborda dentro do programa Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar, dentro de um ambiente seguro, para que a gente possa refletir, fazer trocas e desenvolvimento emocional. A imersão é algo que, para mim, é incrível. Eu saio fortalecido. Dá uma energia muito grande, porque imagina várias pessoas com coragem de trazer à tona. Por exemplo, tem gente que não quer se expor, aí tem pergunta e oculto. Você pode trazer uma questão sua de forma oculta, que ninguém vai saber quem é você. Já tem gente que abre o vídeo, o microfone em vários países. Eu estou passando por isso. E esse é um momento muito rico, porque só de ouvir a história de outras pessoas, isso já gera uma transformação em você. O nosso programa é vendido à parte. Esse programa de imersão é vendido à parte. E eu já vou presentear vocês com 2 imersões, né? Então, é uma coisa que vai ser transformadora. Faz parte da experiência integral do programa e a gente vai oferecer para vocês. E aí, para vocês entenderem, eu vou fazer isso apenas hoje para quem comprar o nosso programa nas primeiras 24 horas. Mas por que? Porque a gente tem um limite das pessoas que entram no Zoom. Então, é o seguinte, nós temos o programa Aprendendo a Se Amar, o programa inteiro, que é de 12 meses, um ano, o programa inteiro de um ano de acompanhamento, custa R$ 2.600. E o programa completo, com as 2 imersões que vocês vão levar também, custa R$ 1.200. Mas o meu time vai liberar agora os 2 programas, que daria R$ 3.800, por apenas parcelas de R$ 100, 12 vezes de R$ 100, ou R$ 997 à vista. Ou seja, o que é R$ 3.800 vai virar R$ 997, os 2 programas, tanto de imersões como o programa Aprendendo a Se Amar. Mas preste atenção nessa condição, porque é apenas para quem conseguir uma vaga nas primeiras 24 horas, porque as imersões acontecem por Zoom e tem um limite de pessoas que pode viver nessa vivência prática com as câmeras ligadas. Então, se esse limite for atingido antes das 24 horas, a minha equipe vai informar você. E você também pode aproveitar o desconto especial no Aprenda a Se Amar e outros bônus, que são muitos, né, que eu entrego aqui para vocês.
no programa completo de imersões, apenas para quem conseguir se matricular até que as vagas acabem aqui. A gente tem esse processo. Aí tem um QR Code, vocês devem estar vendo aqui ao lado, e o link vai aparecer na tela também, minha equipe está colocando para vocês. No chat também tem isso. Eu vou abrir para perguntas agora, mas à medida que vocês forem garantindo as vagas, comenta aqui no chat, eu entrei no programa, eu consegui, que vai ser uma alegria comemorar com vocês e receber vocês, dar as boas-vindas, como também eu quero que quem já é aluno aqui dê as boas-vindas a quem vai chegando aqui. Deixa eu colocar aqui para eu ficar vendo a tela bem direitinho para responder as perguntas de vocês. E quem for chegando, vai me falando aqui. Cheguei! Muito bem, vamos agora para as perguntas e respostas. Podem fazer perguntas aqui agora. Já estou vendo o pessoal colocando, eu quero. Atenção, Sandro, Oi? recado especial da produção aqui. Na verdade, só para essa turma, não são 2 imersões, como sempre costumamos fazer. Nós vamos entregar um ano inteiro de imersões, isso nunca aconteceu em todos os últimos lançamentos. Apenas essa turma, mas com essa limitação de 24 horas, estão nos avisando aqui, porque o Zoom tem um limite e as vagas são realmente limitadas. Então, quem quiser ter um ano com você no programa de imersões com 0 custo, vai ter que entrar agora no programa Aprendendo a Se Amar. E assim, se as vagas acabarem antes, a gente vai ter que cortar o bônus e continua com as matrículas no Aprendendo a Amar, com todos os outros bônus e desconto normalmente. Mas a imersão, amor próprio na prática, só agora, tá, pessoal? Simbora. Daqui a pouco a gente anuncia quem ganhou o sorteio, tá, gente? A gente perguntando aí, mas é uma alegria quem estiver chegando aqui para a gente fazer esse processo junto, passar um ano juntos aqui vendo essa experiência, vai ser incrível. Mas vamos abrir para perguntas, porque aí vocês podem trazer algumas questões para a gente. Fernanda, atenção, vamos anunciar o sorteado que ganhou a vaga. Ah, tá. Foi a Fernanda Airan. Fernanda Airan Oficial foi a pessoa que ganhou a vaga para os 2 programas durante um ano com a gente, tá? Fernanda, seja muito bem-vinda. Aliás, é o Fernando, que Fernanda. Fernando, seja muito bem-vindo. Vai ser uma alegria poder passar um ano junto com você e todos os alunos que sempre vêm nas turmas, e você encontrar todas as turmas num processo de profunda transformação pessoal. E ser transformador e vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso, como tem mudado a de muita gente. Vamos às perguntas, porque o Fernando já garantiu a vaga dele. Pergunta, gente. Coisas que vocês querem perguntar aqui sobre o que a gente falou de ontem para hoje. Como acontecem os encontros? Os encontros acontecem, Patrícia, via Zoom. Eu sempre coloco os encontros no sábado à tarde, porque são às 3 da tarde até às 4h30. Porque como tem alunos em vários lugares do mundo, é um horário que a gente percebeu que dá para atender muitas pessoas que estão na Europa, na América do Norte, e algumas pessoas estão na Ásia. É um horário bem legal. E também, sábado à tarde, as pessoas estão mais livres, né? De manhã a gente ainda está na relação, fazendo algumas coisas. Domingo já dá aquela sensação ruim, mas sábado à tarde a gente encontra aqui com todas as pessoas, se vê, se conhece, é uma troca incrível e é muito forte. Mesmo quando você não pode participar ao vivo, você pode assistir depois, que fica lá na plataforma, que é como uma espécie de Netflix, para você acessar a hora que você quiser, na hora que você quiser os conteúdos. Mais perguntas? A Bianca. Oi? Sumiu a pergunta da Bianca. Sumiu a pergunta. Tem uma pergunta aí, mas sumiu. A Cláudia Salles. A procrastinação é fruto da falta de amor próprio? Cláudia, muitas coisas, inclusive a procrastinação, é fruto da falta de amor próprio. Porque, veja, a gente procrastina uma coisa que é chata de fazer. Por exemplo, ir para academia é chato. Aprender uma língua é chato. Sabe? Arrumar o guarda-roupa é chato. Só que quando você se ama, você entende que é necessário, ponto. E você suporta ser chato. Porque você está preocupado não é na coisa chata, mas no resultado incrível que fazer a coisa chata lhe dá. Quando você faz a coisa chata entendendo o resultado, quem tem amor próprio é capaz de suportar o processo. E aí não procrastina, tá? Porque eu tenho que fazer isso. E também entende, eu não vou arrumar o guarda-roupa inteiro. Eu vou arrumar uma gaveta. Amanhã eu arrumo outra gaveta. Depois de amanhã eu arrumo uma outra gaveta. E finalmente o guarda-roupa. Eu não vou falar inglês, eu não vou mudar o corpo do dia para a noite. Eu vou fazer coisas pontuais e vou alcançando o que eu quero. Então, sim, procrastinação e tantas outras coisas tem a falta de amor próprio como base nesse comportamento. Perguntas?
A Luciene, Rossandro, eu tenho toque, ele pode ter sido causado pela baixa autoestima. O toque, ele tem a tentativa de compensar certos comportamentos. É claro que, por exemplo, quando o toque está muito forte, é importante que você também faça acompanhamento terapêutico. Nesse caso, especificamente, para mim, a abordagem que mais ajuda é a terapia cognitivo-comportamental. E eu respeito todas as outras, mas muitas vezes uma técnica específica ajuda muito no outro. Só que aí, quando eu trato o toque especificamente, é como se eu estivesse tratando apenas a gastrite, e é importante tratar a gastrite, mas sem entender o que está causando. Então, eu faço o tratamento do toque especificamente, mas vou trabalhar as coisas mais importantes que vão me dar força para o resto. O Jorge, Rossandro, já pode fazer inscrição agora com QR Code? Jorge, tanto você pode fazer inscrição, como assim que você faz, você já tem acesso ao curso. Você faz a inscrição e já começa a se tornar aluno, já começa na semana de acolhimento, nós vamos estar durante 7 dias acolhendo as novas turmas. A Adriana, as aulas são gravadas? É uma imersão por mês? As aulas são todas gravadas. Você assiste na hora que você quiser, numa plataforma que é igual a Netflix. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, jogar na televisão, para que você possa assistir. As imersões são uma vez por mês, são 12 imersões que a gente vai dar para os alunos, para a gente se encontrar nesse grande processo de autoconhecimento, Adriana. Mais perguntas? Dessa galera linda que está aqui com a gente nessas 2 noites. Aqui, vamos lá. Professora Luzineide, os encontros são todos os sábados ou haverá datas específicas? São mensais. A gente entrega a tabela de todos os encontros do ano. Se por acaso acontecer algum problema, por exemplo, eu não poder ir naquele sábado específico, a gente comunica com antecedência e remarca. Mas a maior parte das vezes é cumprindo aquela tabela que é estabelecida ao longo do ano inteiro. Luzineide. A Maria Helena. Meu ponto mais fraco são medos de coisas pequenas, como, por exemplo, trovões e relâmpagos. Se o filho estiver na rua, não durmo com pensamentos negativos. Consigo mudar com o curso? Pensamentos negativos, medo de coisas assim, tem como base essa falta de autoconfiança. E os pensamentos negativos sobre achar que sempre vai acontecer uma tragédia é muitas vezes uma sensação de que eu não mereço. Por exemplo, meu filho simplesmente vá, se divirta e volte, aprenda com a vida, encontre alguém, comece a namorar, conheça um amigo incrível, aprenda outra coisa, sempre achando que a coisa está lá, sabe? Então, sim. Vanessa, vaga garantida. Vanessa, seja muito bem-vinda. Vai ser uma alegria essa trajetória juntos, vivermos essa experiência. A Paulina está perguntando, Rossandra, como é que funciona o curso? Vamos responder aqui como é que o curso funciona para vocês poderem entender a dinâmica desse curso de forma mais prática, mais clara, num processo de transformação pessoal aqui para vocês, tá? Porque assim, quando a gente entende exatamente o funcionamento, fica mais claro para que a gente possa entender como é que a gente vai construir essa jornada. Então, eu vou explicar para vocês. É um treinamento online, todo gravado, com exceção das imersões. São 10 ciclos completos que trabalham todas as competências do amor próprio em você. Tem trilha de aprendizagem, autoavaliações que mostram a sua evolução, suporte na plataforma com psicólogos treinados para tirar todas as suas dúvidas, material de apoio com cadernos, reflexões e atividades para que você possa praticar no dia a dia, 12 meses de acesso para que você possa rever as aulas quantas vezes você desejar, experiências guiadas por mim no grupo exclusivo de alunos. Você ainda recebe outros bônus se você fizer a matrícula apenas nas primeiras 24 horas. Porque, veja só, além do curso completo, além das 12 imersões, eu vou oferecer ainda uma jornada completa contra a autossabotagem para você trabalhar áreas específicas da vida que são urgentes. Por exemplo, a autossabotagem financeira, a autossabotagem na sua alimentação, autossabotagem no seu relacionamento, autossabotagem na sua vida profissional e nos estudos. Então, você também vai ter acesso a esse curso com especialistas super competentes que estão comigo para você trabalhar essas competências. Por exemplo, na autossabotagem financeira, é Ben Ruel, um meu amigo judeu, que chegou no Brasil, perdeu tudo, se transformou um homem rico, que explica como você parar de sabotar a sua vida financeira. Tem o Daniel Cade, meu querido amigo, nutricionista, que vai também nessa aula explicar como é que você para de sabotar o seu corpo,
a Pâmela Magalhães, Psipâmela, que tem uma aula sobre sabotagem nas relações afetivas. A Fabiana Scaranzi, jornalista que apresentou o Jornal Nacional, que vai explicar como parar de sabotar a sua vida profissional. E a Lúcia Helena Galvão, minha querida amiga, com quem aqui, ó, eu lancei o mais recente livro, muita gente conhece ela, né? A Lúcia Helena Galvão, tem uma aula sobre como você parar de sabotar a sua vida estudantil, ou seja, como parar de sabotar a aquisição de autoconhecimento. Lembrando que todas as aulas terminam com proposta prática para você colocar na sua vida, e aí a gente está aqui para que você possa viver essa experiência junto com a gente. Vamos para mais perguntas. Bora lá, para essa galera linda que está aqui. Contribuir mais um pouco aqui para vocês virarem chaves aqui nessa noite. Cláudio, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você, junto com a turma. Galera da turma aí, quem já é aluno, vamos saudar a Cláudia, vamos saudar quem já chegou, vamos saudar quem foi sorteado, quem está entrando. Eu quero que essa galera aí, os alunos que estão aqui, as alunas, façam as saudações a quem está aqui. Como eu faço para participar, Ronaldo? Tem aqui o QR Code, tem o link aqui embaixo, você clica, entra agora, já tem acesso e vai ser uma alegria estar com você nesse processo juntos durante um ano bem transformador. Acabei de entrar. Juliana, seja muito bem-vinda. Vai ser uma alegria a gente ver essa experiência, te conhecer, ver teu rosto no Zoom, saber onde você está falando, se é daqui do Brasil, que cidade é, que país é, conhecer um pouquinho da tua história. Vai ser fantástica essa experiência, Juliana. A Patrícia. O que leva à repetição de relacionamentos abusivos? Quando a gente não se ama, Patrícia, a gente sempre não aprende com aquele relacionamento abusivo. Primeiro, geralmente, isso é fruto de um modelo de intimidade disfuncional familiar que a gente reproduziu e que fez a gente acreditar que não merecia mais do que aquilo. E aí, como o relacionamento abusivo termina de empurrar a gente para baixo, a gente vai repetindo um processo atrás do outro. O alto amor libera a gente e quebra o ciclo. Canal da Cris, seja muito bem-vinda, Canal da Cris. Depois eu quero saber o que é o Canal da Cris. Você vai falar com a gente no dia, eu vou saber o que é que você faz. É uma alegria que você esteja aqui com a gente. E que você aprender, leva para o Canal da Cris. Tenho medo de comprar o curso e acabar procrastinando. O que posso fazer para isso não acontecer? Alzira, o que mais a gente trabalha é não entre no curso e sabote. Por isso que a gente tem experiência guiada toda segunda-feira, entra em contato com os alunos, passa um exercício para aquela semana, a gente vai estar entrando em contato, a gente vai ver que aula você está deixando de ver, vai estar entrando em contato com você, a gente vai pegar na mão mesmo, porque a gente quer que você vá até o fim dessa jornada. Eu não quero que você entre no curso e suma. Quero que você entre no curso e suma as suas dores. Quem vai sumir a sua baixa autoestima. É isso que eu quero. O Everton, quais ferramentas para aprender a usar com conhecimento adquirido em prática real? Todo curso, Everton, como eu falei para vocês, até eu nem uso curso o nome, porque parece que é uma coisa teórica, é um programa de desenvolvimento e ele tem uma jornada terapêutica, ele é ferramental. Ele tem o objetivo de construir competência para você. Cada módulo, cada ciclo vai culminar com um exercício prático, para que você possa aprender, ter consciência, consolidar, manter e consolidar esse novo comportamento. Senão fica realmente parecendo um curso teórico, e não é um curso teórico, é um programa de desenvolvimento. Vamos a mais uma pergunta dessa galera linda. Weder, haverá algum acompanhamento individual com você? Ou somente parcelamos no cartão? Eu não sei se também por boleto. Eu acho que por boleto também tá. Se puder, Ariane, coloca aí também essa informação. Acho que por boleto também tá. O acompanhamento individual comigo, Éder, seria inviável. Imagina, 30 mil alunos seria inviável. Das imersões, vai estar comigo, só comigo, em grupo. Agora, todas as perguntas e todas as dúvidas e o acompanhamento tem uma equipe de psicólogos que são treinados no meu método, tá? Veridiana, seja muito bem-vinda. E começa já a fazer esse curso hoje, começa já a dar um feedback para a nossa equipe, para a gente conseguir fazer essa transformação acontecer rápido, porque a gente quer que 2025 seja realmente diferente. Garantia minha, Solange, seja bem-vinda. Galera, os alunos estão saudando a nova turma, estão saudando quem já chegou. Estou vendo aqui a Aguinaldo dizendo que já entrou, a Vitória da turma 23 dizendo que eu quero que vocês saudem essa nova turma que está chegando, para que eles sintam a energia da transformação que a gente vai provocar na vida deles. A Mônica, na infância, me senti rejeitada, mas já entendi aquele momento, perdoei meus pais, mas ainda sinto a rejeição. Por quê? Porque, Mônica, tomar consciência de um processo não significa desconstruí-lo. A consciência é importante, você já entendeu
que seus pais deram o que você podia, e a gente trabalha isso no módulo, que é ressignificar as dores, ou seja, eles deram o que eles podiam, mas o fato que eu tenho consciência disso, tipo assim, vou dar um exemplo para você entender. Pisaram no meu pé, tô com raiva de quem pisou. Aí quando eu olhei no metrô, no ônibus, a pessoa, ela não tem visão. Então ela não fez de propósito. Mas não significa dizer que meu pé deixou de doer, porque a pessoa que me pisou não tinha visão. Mas eu vou ter que curar. Então significa dizer que eu vou ter que olhar para esse lugar e fazer o processo de cura. A Teresa Oliveira, descobrimos a origem da baixa autoestima ou o foco do curso será para frente? Teresa, o nosso objetivo é, a gente até vai entender muitas vezes, quando você vai fazendo os ciclos e os exercícios, você vai entender, você vai chegar à compreensão do que foi que provocou. Mas o foco da gente no nosso programa não é no que te provocou, é como mudar. Porque senão eu vou passar um tempo enorme nessa arqueologia de quem, por quê, e é como é que eu mudo. Então, ao mesmo tempo, vou ter uma consciência sobre o que provocou, ou quem provocou, mas o objetivo é como é que eu mudo. É para frente o objetivo, de fato. Tá, Teresa? E as aulas de programa, como funciona? Jaqueline, vou explicar novamente, você tem acesso a uma plataforma, que é como a Netflix. Lá você vai ter todos os ciclos, as aulas. Você vai, por exemplo, saber onde você parou a aula. Você vai assistir na hora que você puder, no dia que você puder, dentro da sua agenda, no momento que for mais importante e confortável para você. E não é uma corrida de 100 metros, não é para fazer rápido, é para fazer de modo que funcione. Vai ter módulo que vai doer mais, que vai impactar mais, que você vai enganchar, que você vai precisar de mais ajuda. Nelida, seja muito bem-vinda, Nélida. Muito bem-vinda. Vai ser uma alegria estar com você. Nélida Colinetti, deve ser descendente de italiano. A Gislene Marques, prazer, seja muito bem-vinda, gente. Vai ser uma experiência incrível. Boa noite, Goreto. Comprei Cléria, seja muito bem-vinda. É uma alegria esse processo. Eu já quero estar com vocês na semana de acolhimento. Aliás, semana que vem a gente já tem uma aula ao vivo juntos. Por favor, será um sábado do mês e os outros sábados. Os outros sábados é para você transformar aquilo em realidade. Não dá para todo sábado a gente estar junto, né? Mas não entenda, uma aula por mês é a imersão. Aulas você tem acesso na plataforma toda. As imersões é que são mensais. Nossos irmãos, os alunos vão poder interagir? Aliás, nas imersões, os alunos vão poder interagir? O Alisson pergunta. O mais incrível das imersões é isso, Alisson. Eu abro aqui um zoom, tá? Eu vou tentar aqui mostrar para você o tamanho da tela do meu computador aqui, ó. Vou puxar aqui como você vê. Olha o tamanho dessa tela. Eu consigo abrir aqui 3 coisas ao mesmo tempo. Nessa tela, eu vou ver os alunos, eles vão abrir as câmeras, eles vão fazer perguntas, eu vou conhecer eles. Kátia, seja bem-vindo. Também penso eu. Que você tomou essa decisão por você. O Mário, já fiz minha inscrição, já estou no grupo do Telegram, mas preciso saber se terei horários para participar do encontro do Zoom. Vai ter acesso sim, a gente vai informar para vocês, vai mandar. Nina, seja bem-vinda, Nina. Que alegria você estar aqui no curso com a gente. É uma alegria a gente poder estar vendo essa experiência juntos. Será 12 meses bem transformador e vai ser um prazer te conhecer nas imersões para o Zoom, já. Janete, eu tenho medo do novo. Muito medo de arriscar em todas as áreas da vida. Isso é algo que pode ser curado? É claro, Janete. É claro. Nós somos o ser que adoecemos e nós somos o ser que nos curamos. Essa é a pior e a melhor notícia. A pior é saber que a gente é um pouco responsável. E a melhor é saber que nós somos responsáveis, porque se eu sou responsável pela doença, ou o mundo me adoeceu, mas eu sou responsável pela cura. Agora precisa de força, de processo, de método, que é o que a gente oferece aqui no curso. Com certeza, Janete. Vai ter contato com muitos alunos passando por isso. Aliana Monissoba. Manissoba, aliás, Liana Manissoba. Seja muito bem-vinda, Liana. Vai ser uma alegria. Já acessou? Já começa a fazer as aulas. A Aline Lima também já começa a fazer as aulas. Eu quero ouvir vocês dizendo como é que está se sentindo. Já fiz a primeira aula, já mexeu comigo, já respondi um questionário, já fiz uma autoavaliação. Eu quero essa energia vibrante de vocês, sentindo a transformação acontecendo, como aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida desses milhares de alunos que estão com a gente. Jorge, seja muito bem-vindo, Jorge. Alegria a gente estar junto nesse processo, viver essa experiência de transformação. Quero te conhecer, tá? Eu quero ver vocês aí aparecendo no Zoom, na primeira imersão que a gente vai fazer. Vai ser algo incrível, vocês vão sentir
a energia das imersões, pô, não tem palavras para dizer para vocês. Edson, seja muito bem-vindo, Edson. Edson dos Santos. Gente, as imersões são tão incríveis que às vezes eu venho de voos, estou cansado. Eu viajo muito, Brasil e fora do Brasil, fazendo palestras, enfim. Às vezes eu estou cansado, chego de madrugada. Quando termina a imersão, cara, parece que eu tomei assim um energético potente. A troca é tão rica. E quem é aluno aqui que faz as imersões pode dizer como é que a gente fica nas imersões, galera? O que é que vocês coloquem aí? Qual é a sensação que vocês têm quando fazem as imersões? Eu quero que se os alunos puderem colocar, a gente vai dizer, Juliana, qual é a data da primeira imersão. Eu queria que os alunos que já fizeram a imersão coloquem aqui como é que vocês sentem quando fazem a imersão. O Marcelo, sempre tive um sonho de uma carreira pública via concurso, mas sempre procrastinei por não acreditar na minha capacidade. Isso é sintoma de autossabotagem? Claro, sintoma de autossabotagem. Porque é claro que para alcançar isso, você tem que ter uma experiência de solidão, de deserto, de sentar para fazer para concurso, né? Eu já atendi pessoas que fizeram curso para procurador, para juiz, e passaram. Eu sei como é a jornada do concurseiro, a solidão. É preciso amor próprio para você enfrentar tudo isso sem parar, sem desistir, entendendo que tem uma meta final que é importante e você vai suportar o processo e não vai se sabotar. É sintoma, sim, Marcelo, de autossabotagem. Ah, quero ver aqui. Isso é muito importante para mim. Aulas gravadas. Claro, Cádia, porque justamente as pessoas têm que fazer na hora que elas podem. Elas têm que ter acesso a fazer no momento que dá certo. Elas podem rever a aula, fazer de novo. E sabe como quem lê um capítulo livre, que eu vou ler de novo esse capítulo que foi importante para mim. Eu quero que você tenha exatamente essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, acesso com o tempo todo. Quando começa o curso? Agora, Daniela, assim que você se inscreve, você já tem acesso. Já tem gente aí que você viu, já se inscreveu e já acessou. Ou seja, você começa hoje mesmo a fazer o curso, tá? Esse curso pode ser comprado em outro tempo do ano ou é lançado todo janeiro? Lívia, a gente faz lançamentos desse curso ao longo do ano, algumas vezes ao longo do ano, certo? A promoção de hoje é bem exclusiva, mas você pode fazer depois, tá? Não é somente em janeiro que a gente lança, não. Quem mais aqui? Tenho TDAH. Sinto muita dificuldade. Você está diante de um clássico pessoa que tem TDAH, déficit de atenção, hiperatividade e nem por isso deixou de realizar tudo que realizou. TDAH não é incapacidade, é uma forma divergente de ter comportamentos. Quando você entende isso e aceita, você usa a força que isso tem. Por que eu tenho TDAH? Porque eu tenho TDAH, eu faço palestra, eu escrevo livro, eu tenho 3 empresas, eu viajo o mundo. Sabe, o que era para mim um problema na escola, hoje é virtude, Marisa, porque a gente aprende a se aceitar. É uma forma de viver. Não tenta se menosprezar e achar que você é incapaz por isso. Que prazer, estaremos juntos. Prazer todo meu, André de Santana. Prazer é meu que a gente está junto nesse processo, construindo essa jornada de desenvolvimento e saber e ouvir os testemunhos de vocês que estão entrando agora com os alunos. Já me inscrevi. Patrícia Cavamoto. O que leva à repetição dos relacionamentos abusivos? Firme inscrição. Cristina também. Alegria que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda. É uma alegria de ver essa jornada juntos. De transformação. Estou vendo aqui a Francisca, acabei de me inscrever. Estou vendo um monte de gente. A Patrícia também. O que leva à repetição dos relacionamentos abusivos? Eu até falei numa resposta anterior. É a não compreensão de padrões psíquicos de autossabotagem, a falta de amor próprio, que faz com que você suporte o insuportável, ache que migalhas de afeto é amor. Quando a gente tem consciência e alto amor, você não entra mais nessas relações e tem força para sair delas. Porque não é fácil. Ninguém pode julgar quem está numa relação abusiva. Não é fácil. E eu sei que não é. Mas é possível, sim, sair e mudar. Tá? Cristina já tinha visto. Seja bem-vinda. É uma alegria. A Cris Cunha. Roçando burnout, que também se caracteriza pela falta de amor próprio. Qualquer coisa que seja o esgotamento, a gente falou, né? Assim, eu não sei estabelecer limites. Então, eu vou me esgotando, vou fazendo o que me pedem, vou me cansando, chega no burnout. Quando a gente tem amor próprio, a gente tem capacidade de dizer, peraí, tá passando do meu limite. E aí você para. Por exemplo, antigamente eu entrava muito facilmente em esgotamento. Hoje em dia eu faço, não, peraí, calma, agora eu preciso parar e descansar. Porque se eu entrar em burnout, tudo deixa de funcionar. Eu digo primeiro para mim, depois para as pessoas das empresas, deixando bem claro que eu preciso estar bem.
Mas antigamente, puxa, eu era atropelado pra caramba, eu me sentia culpado, eu não conseguia nem descansar. Às vezes eu ia dormir um pouquinho depois do almoço e ficava com culpa. Eu não conseguia colocar o telefone silencioso, gente, porque eu achava que e se alguém precisar de mim? Sabe assim, tá sempre pros outros? Ah, comecei a dizer, eu coloco o telefone silencioso, como tá aqui, ó. Símbolozinho aqui, para estar completamente focado em vocês, ó. Tá no silencioso. Se alguém ligar, depois eu resolvo. Isso acontece comigo. Tem grupo de WhatsApp dos alunos desse curso? Nélida, tem um grupo para que você tenha informações, mas a gente manda lá para o Telegram, porque o Telegram ele não é um aplicativo que tem um monte de gente usando. Então a gente se concentra mais, a gente consegue deixar as coisas lá. Quando você entra, você tem acesso ao que colocou antes, deixamos coisas fixadas. Mas a gente vai informar tudo para você via WhatsApp, via e-mail. Não vai faltar fonte de informações para a gente dizer exatamente como você acessa todas as coisas. Fica tranquila. Inclusive, tem uma equipe que, se precisar de apoio técnico para acessar a plataforma, treina com o maior carinho, te guia todo no processo. Nenhum tipo de recurso, seja técnico, seja psicológico, vai faltar aqui na sua jornada, tá, Nélida? Vai ser uma alegria. Vaga garantida, Gabriela. Seja bem-vinda. Trabalha com imóveis? Muito bem. Vamos vender mais. Rosana, seja bem-vinda. Que alegria. Uma alegria. Estou vendo aqui vocês aqui, ó. A Cláudia, a Cleide já comprou. Estou vendo um monte de gente entrando. A Beatriz, olha aqui, o Moacir. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês entendam que o que me move todos os dias é ser um instrumento para transformar pessoas. É que a gente possa criar uma jornada que seja transformadora. A equipe inteira sabe que a gente todos os dias trabalha para que esse programa seja cada vez mais transformador. Não se trata de fazer com que você compre e não se transforme. Eu quero que você se transforme. Eu tenho empresa, eu faço um monte de coisa, mas eu quero que isso seja transformador para você. Não é só compre esse curso, não. Eu quero que você entenda que você vai fazer uma jornada transformadora. Então, o que me move todo dia, seja nas postagens, nos livros que eu lanço, em tudo que eu faço, nos programas de TV que eu vou, nas coisas de rádio que eu tenho, nos artigos que eu faço, é para mudar as pessoas, é para ser um instrumento de transformação. Então, todos que estiveram aqui nesses 2 dias, muito obrigado por terem me dado essas 2 horas e meia de transformação, de levar para você isso. Sejam muito bem-vindos, todos os alunos e as alunas que vão entrar nessa jornada de transformação. Vai ser um prazer imenso conhecer cada um de vocês. Quem não puder vir agora, continue me acompanhando. Mas quem puder ter vindo agora, vai ser uma alegria conhecer, viver uma jornada de 12 meses transformadoras e encontrar vocês aí, mundo afora, nas palestras que eu vou fazer agora de lançamento do livro nos Estados Unidos, na Europa, ou aqui no Brasil, que eu vou estar sempre comunicando. Os alunos têm sempre acesso prioritário para mim nas palestras, vão lá, tiram fotos, e é uma alegria quando eu conheço vocês pessoalmente. E a gente tem uma surpresa esse ano, né, Ariane? Nós vamos fazer um encontro presencial com essa galera. A gente vai contar para vocês com detalhes onde vai ser, que dias, 2 dias vão ser no segundo semestre, para eu encontrar muita gente de uma vez só e vai ser transformador também. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e dê a vocês a confiança que vocês precisam para se transformar tudo que Ele quer que você seja na vida, tá? Beijo, muita paz.